Graça e paz, meus irmãos. Estou aqui com o meu pai, o missionário Valdemir, e ele também é conhecido como evangelista, obreiro, e ele vai estar falando um pouco da sua vida, da sua trajetória, o chamado de Deus, quando ocorreu, e nós vamos estar aprendendo um pouco com a vida dele acerca desse ministério, desta obra que Deus o chamou, né? E eu passo a palavra para ele agora neste momento. Ele vai falar um pouco acerca da sua trajetória no ramo missionário. Boa tarde a todos, que Deus esteja abençoando a vida de cada um dos irmãos. Na verdade, eu tive o privilégio de nascer no lar evangélico e criado no lar evangélico, mas só depois dos 22 anos fiz a profissão de fé e batismo. Já tinha então um chamado de Deus na minha vida. Com 23 anos fui eleito presbítero e já participava dos trabalhos, tomava conta da congregação. Quando vim para Brasília, no final dos anos 90, no ano 91, fomos recebidos na segunda igreja presbiteriana de Taguatinga, onde ficamos até 96. Em 96 fomos morar em Águas Lindas, e em Águas Lindas ainda não havia igreja presbiteriana. Logo após a gente havia mudado para Águas Lindas, a segunda igreja comprou um terreno onde veio construir uma congregação que hoje é a igreja presbiteriana lá do Jardim Brasília. Fomos então chamados para ajudar naquela obra, ficamos morando naquele lugar. Minha esposa era zeladora e eu comecei então, quando deu início o trabalho, a estar à frente daquele trabalho. Durante 2 anos nós ficamos sem evangelista, eu e outros presbíteros estávamos então incumbidos de levar a obra missionária naquele campo. Mas logo assim, depois que veio o primeiro evangelista, começou então um desejo maior de estudar para a obra, para fazer um trabalho melhor. Comecei a conversar com o pastor Evandro, o qual era o pastor atual da segunda igreja presbiteriana de Taguatinga. Começou então a dar os primeiros passos em incentivo a vir estudar no IBEL. Mas as 2 pessoas, ou 3, que foram os maiores incentivadores para que eu viesse estudar, são o evangelista Dali, naquela época lá em Águas Lindas, e depois o pastor hoje Zaqueu, na época era evangelista, juntamente com o Sérgio, sua esposa, foram as pessoas maiores de interesse na minha área espiritual, em ajudar para que pudesse vir a patrocínio estudar. Então vim para o IBEL em 2007, formei então em 2009, e esses 3 anos de estudo e aprendizado no IBEL aqui em Patrocínio me ajudaram bastante, pelo qual sou grato aos pastores e pessoas que ajudaram no meu ministério a compreender melhor algumas questões a respeito dos ensinamentos para a obra de missões. Vemos aí que foi 3 anos, né, de estudo, de conhecimento, no qual aprimorou mais ainda, né, o conhecimento e expandiu, né, o conhecimento para que fosse exercido ao lugar onde Deus já tinha preparado. Então, depois desses 3 anos, já havia um lugar preparado, o campo missionário já estava pronto, era só o senhor chegar e começar a obra missionária. Como é que foi? Na verdade, o pastor Evandro, devido eu vim estudar no IBEL, ele, juntamente com o conselho, então ajudou nos custos do meu estudo. E no último ano de 2009, no mês de junho, ele já havia designado que eu iria trabalhar lá na Chapada das Perdizes. Seria então uma parceria da segunda igreja de Taguatinga com a igreja central de Monte Carmelo. E então eu já tinha esse campo preparado para o meu trabalho em 2010. Então seria 2 congregações, uma em Dourado do Coara, que é a cidade, e a outra em Chapada das Perdizes, pelo qual ficamos lá 4 anos trabalhando para a igreja central de Monte Carmelo. E aí, logo após o término, lá em Chapada, Deus já preparou um outro lugar também pela segunda igreja, né, que é Garapuava, município ali de Unai, próximo a Brasília. E como é que foi lá? Na verdade, eu estava com o trabalho certo em Chapada das Perdizes, mas houve então um campo
pela segunda igreja que havia de começar em Arinos. E eu falei para o pastor Evandro na época que gostaria de começar um trabalho, de abrir um trabalho. E ele então disse que aquele trabalho lá em Arinos seria então para que eu pudesse trabalhar naquela região a partir de 2014. Houve uma mudança porque o pastor Evandro esteve doente e não pôde mais continuar na frente da obra. E houve uma mudança na igreja de Garapuava, que havia um evangelista lá, mas por algumas razões eles não deveriam continuar naquele campo. E então foi oferecido para mim ou em Águas Lindas ou lá em Garapuava. E eu decidi ficar então em Garapuava, que é o distrito de Unai. Mas hoje já estamos com 4 anos naquele campo e é mantido pela segunda igreja presbiteriana de Taguatinga. E atualmente o senhor mora lá, né? Está à frente do trabalho ainda? Continuo lá, mais um ano, agora 2018, já renovado. E pela graça de Deus nós estamos dando continuidade àquele trabalho ali. Esperamos que o trabalho seja um trabalho frutífero naquela região. Sabemos que há dificuldades, há imprevistos muitas das vezes. E eu gostaria de saber quais são as dificuldades enfrentadas, quais das vezes as barreiras que tem nesse meio missionário, na expansão do Evangelho de Cristo. Uma das grandes dificuldades que a gente encontra hoje no campo missionário é quando a igreja exige resultado. O Evangelho é algo da parte de Deus que é dado ao homem a realizar a sua contribuição, a sua colaboração nessa obra, e o resultado não depende do homem, depende de Deus. A salvação é algo divino que vem do coração de Deus para o coração do pecador. Há uma parcela ou uma parceria do evangelista em ele contribuir. É claro que a gente sempre entende que poderíamos dar mais, poderíamos fazer mais, mas dentro daquilo que temos estabelecidos, metas para o alcance, em termos de evangelização, graças a Deus, Deus tem nos dado a oportunidade de corresponder. Então nós temos um planejamento anual, e dentro desse planejamento anual, a gente procura cumprir aquilo que foi planejado dentro daquela meta estabelecida, e esperamos em Deus que os frutos venham. Como é Deus que vai salvar, como é Deus que salva, então a gente crê que se a gente fazer a parte da gente, da forma como Deus quer, a parte de Deus, com certeza Ele fará, porque melhor do que nós mesmos é Ele para conhecer o coração do pecador. E nós temos a alegria de poder fazer isso, porque Deus nos chamou para sermos cooperadores na sua obra. E assim, uma dificuldade assim no meio da sociedade, há uma facilidade para levar o Evangelho, ou há muitas vezes o receio das pessoas em receber o Evangelho, porque surgiu tantas igrejas, né, tanto tipo de mensagem hoje que é dita, até mesmo aqui no nosso bairro, quando nós saímos para evangelização, há aquelas pessoas que dizem que a igreja só quer dinheiro, as pessoas estão com o pé lá e outro cá, e o Evangelho muitas vezes agora não é mais bem visto na sociedade. Há essa dificuldade lá também, como é que é o sistema lá? Essa dificuldade vai haver sempre, porque no meio cristão, onde todos os dias surgem novas denominações, há sempre o lado das pessoas pensarem pelo lado do dinheiro, pelo lado daquilo que interessa, um interesse maior. Mas a igreja presbiteriana do Brasil, ela trabalha de maneira diferente, principalmente a segunda igreja. Então meu sustento praticamente vem da segunda igreja de Taguatinga, a congregação apenas contribui com a parte, e as pessoas percebem que a forma de nós trabalharmos, ela não visa o lucro financeiro, ela visa tão somente aquilo que Deus quer para o coração do pecador, que é a conversão da sua alma. Então a nossa preocupação maior não é essa questão. Quando alguém conversa se todas as igrejas são iguais, todas as igrejas fazem a mesma coisa, a gente procura, por meio do Evangelho, ensinar a forma do Evangelho que o próprio Deus nos ensinou. Então, se o crente, sendo ele um fiel e verdadeiro, ele vai entender a questão do dízimo e oferta. Aquelas pessoas que pensam que a igreja existe apenas para engordar pastor, dar dinheiro ao pastor, às vezes a gente tenta, por outro meio, mostrar para eles: eu poderia estar trabalhando em outra área, poderia estar trabalhando em outras funções,
ganhando, quem sabe, até mais do que o que eu ganho. Apesar de que isso às vezes as pessoas não percebem. Mas a importância que muitas vezes o Evangelho precisa ter é essa convicção de que nós devemos levar o Evangelho, não somente o Evangelho de salvação às almas perdidas. Questões financeiras são coisas que na nossa igreja são discutidas após as pessoas se prepararem para a profissão de fé e batismo. Então ninguém na nossa igreja vai se arrolar ao rol de membros sem ter consciência de que há necessidade de ser dizimista, a necessidade de contribuir na obra, e isso porque Deus só exige de nós aquilo que nós podemos dar. Não é o fato de que a pessoa tem por obrigação de ser dizimista e de dar oferta a hora que o pastor quer, a hora que o pastor precisa. O que incentiva ou motiva o senhor a continuar nesta obra? A incentivação maior que nós temos no ministério não é aquilo que eu falei no início, um pouco no início, a forma de resultado. O que nos incentiva é que há uma responsabilidade sobre nós no sentido de igreja, todos nós, como servos de Deus, seja ele ministro da palavra ou não, todos nós temos uma incumbência da parte de Deus, e isso nós precisamos demonstrar. Quem está na frente é a primeira pessoa a se dispor, a colocar a sua cara em jogos, sua vida, e mostrar a necessidade. Então, com isso nós podemos então ajudar aqueles irmãos que muitas vezes se sentem fracos, desanimados para a obra missionária. Então, o incentivador maior é aquilo que Deus nos proporciona a nós para o final. A Bíblia nos diz que nós não podemos trabalhar em prol daquilo que às vezes as pessoas querem receber aqui ainda, nesse mundo, nessa terra. A Bíblia diz que aqueles que cooperam com a obra do Senhor, eles precisam trabalhar consciente de que a sua recompensa vem de Deus, precisa vir de Deus. Amém. Diante de tudo isso nós ouvimos aqui, né, um resumão aí sobre a vida do meu pai, o seu chamado e a importância, né, de levar o Evangelho. O apóstolo Paulo, ele chega a dizer que sobre ele pesava a obrigação de levar o Evangelho e ao mesmo tempo ele tinha prazer em Cristo. Para mim, o viver é Cristo, o morrer é lucro. Então vemos aí que é um ministério assim agradável, tem muitos desafios, né? Mas em tudo Deus está no controle, Deus põe a mão e Deus vai sustentando. Graça e paz dos evangelistas, dos pastores, dos líderes, daqueles que estão à frente da obra. E como a palavra diz, né, a seara é grande, mas os trabalhadores é pouco. Nós devemos orar para que Deus levante mais pessoas assim, com o intuito de aprender, né, de colocar em prática aquilo que aprendeu, ser enviado para lugares onde ainda não tem missionários, ainda não tem evangelista ou igreja, para que o ID do Senhor possa ser cumprido. E pai, uma palavra aí de incentivo para aqueles que estão no IBEL estudando e para aqueles que ainda pensam em estudar. Eu poderia dar uma mensagem para eles neste momento? A minha palavra de incentivo aos estudantes ou aqueles que querem um dia realizar esse sonho de preparar melhor para o ensino, eu vejo o IBEL como algo importante na minha vida, algo da parte de Deus para a minha vida. Pessoas capacitadas, pessoas, homens de Deus, mulheres de Deus, envolvidos na obra, mas a maior questão que eu vejo para que as pessoas tenham incentivo de estudar vem de si próprio, se preparar para a obra missionária. Não podemos ir ao campo de qualquer maneira, não devemos querer fazer a obra de qualquer jeito. Precisamos ter um pouco de conhecimento, precisamos ter um pouco de humildade. Muitas pessoas dizem, não, no campo eu vou aprender, o campo me ensina. O campo te ensina aquilo que você já tem por um pouco de experiência. O campo é algo que você apenas está nele. E uma das coisas que eu quero deixar para as pessoas que estão estudando, que vai ao campo, é que vai para o campo com amor à obra. Eu aprendi umas coisas muito importantes no IBEL, onde alguns pastores e professores diziam, não queira chegar no campo e descarregar tudo que você aprendeu durante um ano. Você pode ter um bom tempo no campo, onde você pode trabalhar cada questão com amor, com humildade, com carinho. A primeira coisa que eu gostaria de deixar para as pessoas que estão estudando
Lembre que você vai tratar de vidas. Pessoas a gente não se trata de qualquer maneira. As pessoas precisam ser tratadas com amor. As pessoas precisam ser tratadas com carinho. Pregação do Evangelho não é apenas leitura da Bíblia, sermão bem feito, bem arrumado. Tudo isso faz um contexto para que as pessoas sejam bem aceitas no campo. Eu tive a felicidade de trabalhar 4 anos no campo da Igreja Central do Monte Carmelo. Saí por opção, não foi por nenhum desabono, mas estou 4 anos, indo por 5º ano em Garapuava, e espero em Deus que aonde for preciso ir pregar, aonde preciso trabalhar, vá fazer a obra de Deus. Não olhe o que o campo oferece, não olhe o que as pessoas oferecem. Precisa, então, para você que está estudando, para você que almeja fazer o curso do IBEL, é algo que você vai aprender de Deus para contribuir com aqueles que precisam aprender a palavra de Deus. Muito bom, né? A gente ouvir aí o testemunho, embora seja rápido, mas um incentivo a continuar na missão, a recompensa que vem dos céus, que é Deus quem retribui a cada um segundo os seus feitos. E foi muito bom conversar aqui com meu pai, estar aqui com ele, aproveitando essa oportunidade que ele está aqui me visitando. E eu tenho ele como um exemplo de vida, né? Os momentos que nós passamos juntos, a vida dele ensina muito, né? Tudo aquilo que ele pregava, que ele anunciava, a gente viu ele vivendo. E isso é um incentivo para mim hoje, levar adiante o Evangelho para minha família, para minha casa, com certeza para os meus irmãos. E eu creio um dia também, se for da vontade de Deus, fazer o IBEL, segundo o propósito do Senhor, seja feita a vontade dele. E assim como Paulo ele diz em 1 Coríntios 11, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, eu tenho o meu pai, né, como exemplo, e eu imito ele. Gosto das mensagens dele, gosto do jeito de vida, do pai que ele é, do amigo, né, do esposo para minha mãe, da pessoa. Eu amo muito ele e vou levar isso como incentivo para a minha vida. E tudo isso que ele falou aqui neste momento serve para nós que gostamos da palavra, que gostamos de levar o ID de Jesus, e nos incentiva a cada dia a lutar por pessoas, por vida, amar elas, viver uma vida justa diante de Deus e não esquecer da humildade, porque Jesus ele veio numa manjedoura, ele andou até de jumentinho e foi pregado numa cruz e lavou os pés de discípulos. Sempre a humildade estava com ele. Então eu desejo assim para o Senhor, Pai, que Deus abençoe sua vida, seu ministério, o seu trabalho, também o seu lar, a sua casa, juntamente com minha mãe ali, os meus irmãos que estão ali próximo a ele. Que o Senhor continue sendo bênção na vida de pessoas, continue cuidando de pessoas e com a certeza sempre que a recompensa vem do céu. Haverá dificuldades, haverá problemas, haverá dias em que é difícil mesmo, né? Mas em tudo, Deus é quem dá força, né? Deus é quem efetua em nós tanto querer como realizar. E, Pai, as considerações finais, uma mensagem para aqueles que foram ver esse vídeo. Deus seja abençoando a todos que vê esse vídeo. Eu quero agradecer a oportunidade de poder contribuir, que haja conversão na vida das pessoas e haja também um interesse maior na vida daqueles que querem levar o Evangelho avante. Que Deus abençoe a todos.